Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do programa 1 a 1 com Eduardo Santana. Hoje eu estou aqui com o Celso Providello, ele que é CEO da Stock, uma empresa que trabalha com tecnologia para o varejo. Sim. Celso, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Privilégio ter você aqui. O privilégio é meu. Obrigado, Eduardo. Celso, você está imerso aí num universo, né, de varejo, um universo de pequenas empresas, microempresas que estão nesse ecossistema, né? Eu queria que você começasse falando um pouquinho do varejo, como é que está o varejo no Brasil hoje, quais são as dores que o varejista tem e como é que a tecnologia pode ajudar esses empresários a se desenvolver, a inovar, enfim. Isso, eu acho o nosso diagnóstico do varejo, assim, infelizmente não é muito próspero, assim. O que a gente encontra no varejo é um varejista que tem muita dificuldade de prosperar, né? Esse que é o maior problema, porque ele está imerso num oceano de complexidade que foi sendo inserida ao longo desse tempo todo, muitas delas relacionadas à tecnologia, outras relacionadas a fatores externos, assim, de uma competição que chega quase a ser desleal, assim, uma competição na qual o varejista tradicional não tem nenhum instrumento para competir de fato, assim, ele vai eventualmente ser superado por quem entendeu melhor a tecnologia, por quem de fato inovou no mercado, assim. E é um cenário ruim, assim, se não houver uma reação, se não houver uma mudança de pensamento, de comportamento do varejo tradicional, é evidente que grandes corporações vão tomar conta desse mercado, né? Vão ter acesso a cada vez mais consumidores, de um jeito que eu acho difícil o varejista tradicional se impor e garantir o seu espaço, assim. Então eu vou aproveitar a sua grande experiência aí na área, né? Você está imerso nessa questão de tecnologia e tudo mais, desde os anos 2000, né? 2000, isso, 2002, desde quando você a gente saiu da faculdade. Isso. Já começou a desenvolver, a estar nesse ambiente de empreendedorismo, de incubadoras e tudo mais. Quais são as principais dores e, na sua opinião, como é que o varejista, o cara que está ali com o seu pontinho de venda ou o seu negocinho, ou eu sei que você tem uma expertise muito grande na área de alimentação, né? Quem está ali hoje com a sua lanchonete, com a sua hamburgueria, o que essas pessoas podem fazer para buscar um diferencial, para crescer, para aquilo que elas almejam, né? Realmente tá fazendo isso aí. Isso, vamos lá do começo da questão desse ambiente empreendedor, né? Assim, a gente é de São Carlos, São Paulo, e acho que o empreendedorismo sempre teve no nosso cotidiano, assim, desde quando a gente estudava, tanto na USP quanto na UFSCar, são duas grandes faculdades. E São Carlos tem esse ambiente borbulhante de novas empresas, de hoje em dia chamadas startups, né? Esse conceito que ao longo do tempo se formou. E a gente tem muita inovação. Inovação sempre fez parte do nosso dia a dia. Se reinventar, trazer novas possibilidades para a área que a gente trabalhava, assim, para a área de empreendedorismo. Uhum. A gente incorporou a Stock e resolveu fazer sistema para o varejo normal. A gente construía sistemas de ERP customizados para cada pequenas e médias empresas. E o que a gente observava é que era isso, assim, quanto mais a gente introduzia tecnologia no varejo, mais complexo ficava a operação da loja. E o varejista ia cada vez mais ele era quase que enterrado, assim, ele era engolido por uma complexidade que ele não estava acostumado, que não fazia parte do dia a dia dele. Quero até fazer um comentário, né, aproveitando que você colocou isso. Uma vez eu comprei um software
para eu usar. E veio um livro, cara, sem brincadeira, acho que tinha umas 300 páginas, meu. Eu desisti de usar o software. Exato, assim, como... Então, e como é possível que para ter acesso a uma tecnologia você precisa ler um livro de 300 páginas e dominar, assim, né? Então é isso, assim, foram introduzidas ferramentas de um jeito, na minha opinião, errôneo, de um jeito que de fato não era humano, não compreendia a necessidade de quem as usava. E essas ferramentas passaram a ser mal utilizadas, assim, é óbvio. Se não prover o acesso, quem as utiliza vai as utilizar de uma maneira ineficiente, no mínimo, assim, quando se consegue usar. Aliás, no mundo dos ERPs, né, de um modo geral, isso é muito comum, né? O sujeito compra uma solução que é uma... Ele compra um Boeing, né? E usa no máximo um teco-teco. Se não for um paraglider com motor nas costas, Exato. né? Está usando os 3% do Exato. potencial da ferramenta que ele comprou e pagou por aquilo. Exato. Foi a venda do ERP, e essa é uma opinião meio polêmica, assim, ó, como os ERPs foram vendidos, principalmente para empresas de médio porte. Você entende que numa empresa de grande porte, 100 filiais no Brasil, é humanamente impossível gerenciar estoque, gerenciar transferência de estoque. Agora, numa pequena e média empresa, já nem tanto. A gente observa que nessa faixa de mercado, a promessa do ERP foi uma promessa enganosa, assim, uma promessa de que fica tranquilo, esse sistema aqui que custa alguns milhões, porque também nunca foi barato, mês que vem está funcionando, essa operação vai estar linda, assim como a da grande empresa XPTO. Exato. Então vendia essa imagem, é quase que um status. Você tem que ter o ERP, porque aí você vai operar como a grande empresa XPTO. Quando, na verdade, as dores desse varejo, dessa empresa menor eram outras. Não eram necessariamente... Assim, eu não tenho que lidar com 100 filiais e estoque movimentando. Meu problema é outro menor. A proposta era enganosa e sempre foi assim, no sentido de que você precisa dessa complexidade para viver. Adapte-se a essa complexidade, porque isso vai melhorar o seu negócio. O processo era mais penoso do que as melhorias na maioria das vezes. O processo de se adaptar a um ERP custava uma mudança quase que generalizada na empresa, de todo o pessoal, envolvia treinamento de meses, envolvia vários outros retrabalhos, onde tinha meio que um lock-in. Você tinha que continuar contratando aquele fornecedor, porque assim, não está funcionando. Arruma para mim, e aí era sempre um band-aid no machucado, nunca um bom curativo, né? Era sempre um reparo daqui, um reparo dali, e o resultado era esse Frankenstein tecnológico, que nem atendia as expectativas de quem comprou, e também não servia, no fundo, para quem vendeu o software ajudar o cliente a prosperar, né? Nunca teve essa honestidade de que, se eu estou te vendendo uma ferramenta, eu quero que você prospere, né? Se meu cliente prospera, eu prospero. Parece uma parceria, esse negócio, né? Exato. Esse negócio nunca foi uma parceria. Agora, a Stock, ela vem com alguns diferenciais importantes, né? Você falou em parceria, né? Vocês realmente se propõem a ser parceiros dos seus clientes. Acho que esse é um ponto que eu queria ouvir você um pouco. E eu queria também te ouvir um pouco sobre você ter desenvolvido o sistema com base Linux. O que isso significa e o que isso traz de vantagem para quem está lá na ponta da linha? Exato. Assim, a gente veio desse mundo de ERP, a gente viveu esse mundo, competiu com grandes players de ERP, perdeu muitas vezes. E a gente entendeu que não basta só jogar a tecnologia por cima do muro do cliente e falar, ó, tá aqui, é um contrato de fornecimento, ó, eu vou te dar essa tecnologia, se ela funcionou no cliente X, ela tem que funcionar aí, dá um jeito de fazer isso funcionar. E se você precisar de mim, você me chama, a gente faz outro contrato, é outra coisa segmentada e a gente vai agindo pontualmente, assim. A gente percebeu o valor de participar do dia a dia do varejo
num cliente que a gente teve em 2018, que é a Abate de Latte. A gente, de fato, encontrou a Abate numa situação que não era boa, assim, apesar de ter uma proposta moderna e que atendia os anseios dos clientes dele, uma gelateria que foi uma das primeiras do Brasil, assim, acho que do segmento, né? Eles tinham um problema operacional, eles não conseguiam atender todos os clientes que queriam comprar gelato. Todas as lojas tinham filas imensas, a ponto de se perder cliente do final da fila, assim, porque depois que você calcula mais ou menos 10 pessoas na minha frente, já não me interesso mais pelo seu produto, porque esse tempo eu vou fazer outra coisa. E aí a gente, como esse problema era severo na Abate de Latte, a gente teve que agir de um jeito diferente. Não era mais um contrato de fornecimento, olha, tem esse commodity aqui de frente de caixa, esse software, e vocês implantem aí, tá tudo certo. Na Abate a gente teve que fazer parte do dia a dia, a gente teve que entender assim, onde começa esse problema da fila? Como funciona o seu fluxo de venda de gelato? Como funciona o seu fluxo de produção? O que a gente pode fazer para te ajudar a resolver esse problema, não de uma maneira pontual, mas sistematicamente? Como que eu sou o seu parceiro de tecnologia? Porque de software a gente entende, de tecnologia a gente entende. Quais são as tecnologias mais adequadas que vão ser compostas em uma solução que vão resolver o seu problema? Simples assim. Foco na solução e simplicidade. Exato, e um certo desapego ao que a gente já havia vendido para outras dezenas de clientes anteriormente. Porque a gente sempre foi entendendo que a cada cliente mudava um pouquinho e a gente ficava naquela situação, bom, vou ter que mudar de novo o produto, mas o cliente está esperando comprar uma caixinha com um CD-ROM e um livro de 300 páginas. É isso que ele está esperando comprar, é isso que ele compra. Como que eu faço um projeto com ele? Como que a gente constrói essa parceria, trabalha junto para resolver uma solução que esse cliente, um problema que esse cliente tem, né? Para criar essa solução junto. Então é uma coautoria no fundo, né? Eu ouço o varejista mais do que eu tento vender uma carteira de produtos que eu tenho. Acho que isso é muito bom. Você perguntou de Linux, né? Eu acho que a experiência de Linux e particularmente a experiência de Ubuntu, né? A minha trajetória profissional é muito ligada da Canonical, que é quem concebeu, construiu a distribuição Linux, Ubuntu Linux, que foi uma distribuição que desde quando foi criada, em meio a várias outras distribuições Linux, ela tinha um foco em ser humana, em ser pronta para o usuário final, né? Em ser acessível. Não basta eu falar que eu tenho uma tecnologia que é ótima, um software que funciona muito bem, é muito mais rápido, muito mais eficiente, se ninguém é capaz de usar, sabe? Quando tem essa distância entre quem tem acesso a essa tecnologia, precisa... É só quem é bacharel em computação pode usar PhD, qualquer PhD resolve. Consegue, exato. Tranquilo. É exatamente esse ponto. Então, o Ubuntu sempre teve essa proposta de ser humanizado, de ser um Linux que de fato está disponível para o usuário comum, para quem sempre usou outros sistemas operacionais de mercado. Aliás, o Steve Jobs, ele tinha muito isso, né? Não, quero um computador que, seja qualquer um, o cara vai lá, aperta um botão e já começa, que seja friendly, né? E aí, user-friendly, que tenha usabilidade alta, que seja feito para humano, né? Para gente usar, que seja uma ferramenta. E não a tecnologia ser o fim do problema. Assim, ele é mais eficiente, mas você tem que encontrar ela. Assim, a tecnologia te encontra como usuário. E a gente entendeu que não só as inúmeras vantagens tecnológicas de ter um sistema operacional aberto, de ter acesso a como esse sistema operacional funciona. Porque essa que é a proposta do software livre, sempre foi. E mesmo sendo difícil e complicado de usar, você sempre teve acesso a como ele funciona. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Desculpa te interromper. Imagina. Aqui na sua linha de raciocínio, mas segura aí que tem mais coisa importante para você compartilhar aqui com o nosso ouvinte. Mas, Celso, por utilizar um sistema operacional de base aberta, isso acaba também reduzindo o custo para o seu usuário final? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que
o problema do software proprietário é ser excludente, é envolver um poder aquisitivo para ter acesso à tecnologia. Então, eu acho que isso não é a tecnologia como quando ela já existe que ela tem que ser paga. A gente não necessariamente concorda com o sistema de licenciamento, né? A gente acha que isso exclui muita gente que poderia ter acesso à tecnologia, e aí a gente faz o gancho depois com acesso à tecnologia. Essa pessoa pode contribuir com uma inovação, né? Que é só tendo acesso ao que tem de estado da arte e de tecnologia que ela pode de fato inovar, né? Quando você coloca o poder aquisitivo e fala assim, você só pode usar esse software, então você só tem o direito de inovar se você conseguir pagar esse bilhete, né? Esse ticket para entrar aqui nesse grupo seleto de pessoas que vão definir como o mundo vai ser daqui a 10, 20 anos, você exclui muita gente, né? E sem contar que também tem um outro lado da história, né? Muita empresa de tecnologia guarda as inovações tecnológicas porque a pesquisa e desenvolvimento que ela fez na solução anterior ainda tem condição, ainda está vendendo. Então o cara acaba segurando a nova inovação por anos, às vezes, já tem a tecnologia na mão, mas não põe no mercado. Por quê? Porque para que ele vai colocar uma solução nova se a anterior ainda está, de certa forma, atendendo? Enquanto eu gosto muito da ideia do Linux, porque tem a ver com cooperação, né? Tem a ver com cooperação, tem a ver com prosperidade mútua, sabe? Acho que isso a gente tem que mudar. A nossa proposta é de fato mudar, assim, eu prospero quando o meu cliente prospera. Eu não prospero só porque eu tive esse encontro com o cliente em algum momento do ano e ele tem a obrigação de me fazer prosperar, sabe? Eu acho que a minha prosperidade está estritamente ligada à prosperidade do meu cliente. Claro. Se ele não evoluir, não tem como eu continuar ganhando a minha assinatura, a minha licença, sabe? Não é justo. Uhum. Não é justo não gerar valor e continuar recebendo por isso. Então, né, nesse ponto do Linux, então é isso, assim, é uma atitude que é mais inclusiva em relação à cooperação, à inovação. Quanto mais cabeças estiverem pensando num problema, mais rápido e melhor a solução vai ser. Excluir essas pessoas de contribuírem para isso não é esperto, sabe? Não é inteligente. Não é inteligente, de fato. A gente não... Quanto mais pessoas puderem opinar, e aí a gente volta naquele ponto de que parece que inovação é só para as grandes empresas de cada setor. Só uma multinacional pode investir 5, 8% do seu faturamento bruto em inovação, ter um departamento de pesquisa e desenvolvimento, de R&D que a gente chama. O que a gente sempre discute é que não é para ser só essa elitizada. A inovação não devia ser elitizada. A inovação devia ser democratizada. Então vou pegar esse gancho seu, Celso, para a gente falar, porque tem inovação tecnológica, né? Uhum. Mas tem inovação de atitude, tem inovação de postura, tem inovação de atendimento ao cliente. A inovação, ela não é restrita apenas à tecnologia, né? Quais são as dicas que você dá para o nosso ouvinte? Quem está lá tem o seu pequeno varejo, está crescendo, ou às vezes abriu um segundo ponto, um terceiro, mas está naquela fase de expansão, as dores da expansão. Você que vê isso tantas vezes, viu e continua vendo tantas vezes isso no mercado. Quais são as dicas que você dá para as pessoas começarem a inovar e se beneficiarem dessa onda? Exato. A primeira dica, eu acho que mesmo o pequeno varejista, ele tem que começar a pensar em inovação. Assim. O varejo, de maneira geral, é muito atrasado em termos de inovação. Assim, entende-se que a inovação é só o software que roda lá na retaguarda da minha loja. Assim, é isso que é inovação. Que é só relacionado à tecnologia, como você disse. E não é assim. Inovação é como eu atendo melhor o meu cliente, é como eu organizo os meus produtos. Tem a gama de inovação é muito grande. E se o varejista não encara inovação como parte do seu dia a dia, né? De que o que eu inovei esse mês, assim, eu acho
eu acho que se eu perguntasse para um varejista, mesmo para os clientes, os nossos clientes, qual foi a sua inovação desse mês, né? O que a sua equipe inovou, dificilmente eles iam responder, olha, fizemos isso, conscientemente, né? Inconscientemente, eu enxergo muitas inovações. Você enxerga inovação até no vendedor ambulante, sabe? Mas conscientemente é muito difícil, porque isso não faz parte do dia a dia. No dia a dia, esse varejista está lá, querendo fechar o dia, fechar o caixa, decidir o que fazer com o que ele tem, se é que sobrou alguma coisa para o investimento. Pagar a prestação do carro, né? Exato. Então, a minha dica é incorporar. E incorporar a inovação no seu cotidiano. Entender que você pode inovar. O que tem para melhorar? E um exemplo disso, assim, no varejo, que eu gosto de falar porque a gente tem que entender a história inteira. Assim, hoje, os serviços de delivery são quase onipresentes no varejo alimentício. Isso é um tema muito interessante, Celso. Eu sei que você tem bastante experiência e eu sei que tem muitos dos nossos ouvintes que estão passando por isso aí. Fala um pouquinho pra gente aqui. Vamos falar do delivery, né? Se a gente olhar a trajetória do delivery, é muito interessante e mostra, de fato, o quanto a inovação pode te acelerar e prosperar o seu negócio. O delivery não veio de nenhuma grande rede do varejo alimentício. Ele não brotou de quem já tinha anos de mercado e entendia o seu consumidor, e entendia os mínimos detalhes de como ele consumia, o que ele gostava de fazer. O delivery veio de fora. Veio de uma empresa que olhou um problema fora da perspectiva do varejo alimentício e falou, eu vou resolver isso aí, e eu vou resolver com tecnologia. Essa empresa que tinha zero conhecimento, adquiriu o conhecimento necessário, aplicou tecnologia como um acelerador e hoje praticamente domina o varejo alimentício, ou pelo menos tem uma grande fatia do varejo alimentício e ganhou de prêmio por ter conquistado esse mercado uma grande parte da margem do varejo alimentício, né? Hoje, o varejista que vende alimento pronto, comida, sanduíche, pizza, ele não tem escolha senão aderir às condições das plataformas de delivery. Não se discute mais, né? Assim, existem as plataformas de delivery. Você pode, no máximo, escolher entre A e B, C, mas se você tem uma pizzaria e não está numa das plataformas, você não existe. Você não vai vender. São raríssimas. Exato. Cada dia que passa, você está mais próximo da falência. Parece alarmista dizer isso, mas é uma realidade. Então, como que isso aconteceu? Assim, uma pizzaria que tinha 30 anos de mercado, num período de 2 anos, ela ficou sem opção para alguém que não tem nada de conhece nada de pizza. Exato, que não conhece nada de pizza. Este varejista perdeu para um competidor que começou 28 anos depois que ele. E nunca sujou a mão de farinha. Eu ficaria alarmado. Eu ficaria alarmado porque... Eu tô brincando aqui com a situação, né? Porque assim, é tão paradoxal, né? O que você está colocando, e é uma verdade, e tá aí, é fato, né? É fato. Se não fosse trágico, seria até cômico, né? Mas é verdade, vem alguém de fora e roubou, entre aspas, né? Mas parabéns, né? Eles acharam uma solução, foram lá e tem que bater palma, né? Agora, como é que o varejo alimentício, como é que você enxerga que ele vai superar essa questão? Aprendendo com as plataformas de delivery ou mesmo os marketplaces. A mesma coisa aconteceu com as livrarias. Também vamos dar um exemplo paralelo, assim. Tá. Aconteceu lá igualzinho. Alguém olhou e falou assim, eu não entendo nada de livro, mas quando eu vou comprar, eu não gosto da experiência. Sabe como é que eu vou resolver isso? Com tecnologia. 3, 4, 5 anos, as livrarias desapareceram. É o próximo estágio do varejo alimentício, assim, é virar dark kitchen, é perder o seu principal
ativo, que é o cliente, não é? Eu acho que quando um varejo perde o seu cliente ou perde essa conexão, ele não tem mais ativo, né? Ele é refém das condições que alguém impôs. Como ele resolve isso? É aprendendo com quem o venceu nessa batalha, assim. É aprendendo com as plataformas de delivery, é aprendendo com as plataformas de comércio eletrônico. Falando assim, opa, me parece que a tecnologia é multiplicador de conhecimento. Essa equação gera vantagem competitiva para o meu negócio. Como que eu aplico tecnologia no meu negócio, então? É de fato só comprando do fornecedor A, B e C uma solução pronta, genérica, que foi feita para todo mundo? A nossa resposta é não. A nossa resposta é o varejista tem que estabelecer uma parceria contínua com alguém que consiga prover capacidade de tecnologia para compor essa inovação, né? O próximo passo. O próximo passo é uma vantagem incremental, o outro passo é outra incremental, eventualmente uma vantagem que é disruptiva no mercado. Você gera um mercado novo e aí, como os varejistas de fato falam, eles nadam de braçada, né? Aí a margem é grande, até chegar um outro competidor e falar assim, bom, agora eu vou pegar uma parte disso para mim. E é uma competição saudável, assim. No fundo, para o consumidor, eu falei do caso trágico para o varejista da plataforma de delivery ou da plataforma de e-commerce. Mas de convite para o consumidor foi muito bom. O consumidor teve acesso a um monte de produto. Sim. É muito conveniente. Quem resiste à conveniência de estar sentado assistindo um filme e pedir uma pizza do sofá? Ninguém. Saber que essa pizza vai chegar. Agora, Celso, deixa eu fazer aqui o papel do advogado, né? Até para que o nosso ouvinte, né? E muitas vezes o nosso ouvinte aí é o micro e pequeno empresário, o empreendedor, o profissional liberal. Muitos dos nossos ouvintes têm a sua empresa e muitas vezes no varejo. Então eu quero colocar algumas coisas aqui baseado na sua experiência, até para te provocar positivamente aqui, né? E a gente criar algo diferente desse nosso podcast, né? Mas vamos lá. Tem aquele conceito de mercado, né? Da cauda longa e da cauda curta, né? Ou seja, cada vez mais a gente pode nichar. E eu não sei se você concorda comigo ou não, mas apenas uma visão que eu tenho empresarial. Nós já vivemos a era da posse, já vivemos a era da tecnologia e hoje me parece que nós vivemos a era da experiência. Né? O consumidor cada vez mais, quando ele está num lugar, ele está avaliando em relação à experiência que ele está tendo ali. Em qualquer segmento, seja um restaurante, se você não atender bem seu cliente, esquece, né? Uma pizzaria, etc e tal. Agora, então, ok, tem toda essa base tecnológica, faz todo sentido o que você está falando, principalmente quando a gente está falando em fast food, quando a gente está falando... Agora, é possível para o pequenininho ele nichar, ele fazer a maior experiência na hamburgueria dele, de forma que o cara seja assim lembrado e que ele não queira receber na casa dele, ele quer estar lá para ter aquela experiência novamente. Como é que você vê esse cenário no mundo aí do varejo alimentício, do varejo em geral? Ótima pergunta. A gente tem um cliente que é um food truck, que acho que representa bem esse pequeno varejista, esse pequeno empreendedor que falou assim, com certeza, vou empreender, eu gosto de cozinhar, meus amigos adoram minha comida, o food truck é meio que esse caminho, o investimento é menor do que montar um restaurante. A gente tem uma parceria com esse food truck na cidade de São Paulo e a gente coordena a operação dele em vários frontes. Quando você fala assim, da experiência, a experiência tem que ser a melhor possível no restaurante, né? Esse food truck opera com esse conceito que a gente chama de omnichannel, né? Que ele atende, o food truck vai em vários pontos onde tem movimento durante a semana e ele atende bem esse cliente lá. A fila é pequena, eu apliquei tecnologia para ele poder atender rápido os clientes.
ele bonifica, tem um programa de cashback, por exemplo, de falar assim, ó, puxa, você é um cliente frequente, toda quinta-feira que eu venho na frente do seu prédio, você vem comer comigo, eu tô te agradecendo, dando uma estrelinha no seu cartão, no seu telefone, não precisa andar com um cartão de carimbo, Tá. que você esquece em casa e depois ninguém mais lembra. Então, essa tecnologia de ajudar o cliente a lembrar que ele foi bonificado e depois recuperar os bônus. Mas não é só essa operação do restaurante, essa experiência. A gente também atende esse mesmo cliente que comeu durante o dia em casa via delivery, porque o food truck normalmente tem uma base, a cozinha está numa base, ou é a casa do cliente, ou é um outro estabelecimento comercial. A gente sabe que esse cliente também voltou e comprou no delivery via a plataforma A, B ou C, e a gente lembra que é o mesmo cliente. Então ele tem esse mesmo atendimento. Quando ele compra por delivery, ele também é bonificado, ele também ganha uma estrelinha no telefone. Quando ele compra no food truck, ele ganha uma estrelinha. Quando ele compra a sobremesa no Parque Ibirapuera, num sábado à tarde, dessa mesma rede, ele também ganha uma estrelinha. Então ele é atendido em todos esses canais. Sensacional. Do mesmo jeito. Sensacional. Não parou por aí. Então a gente integrou essa operação, a operação desse cliente, em vários canais, para que ele possa, de fato, oferecer a melhor experiência em diversas ocasiões para o cliente. Não é em uma só. A gente não parou por aí, a gente está aplicando outras funcionalidades. O jeito de comprar no food truck hoje, na hora do almoço, nesse horário de rush de São Paulo, é super apertado. 1 hora para almoçar, talvez não dá tempo nem de descer do elevador do seu prédio de escritório e subir de novo, né? É difícil. Entendendo isso e entendendo a clientela desse cliente, a gente entendeu que eu podia fazer alguma outra coisa. Eu podia deixar ele pedir enquanto ele está descendo e quando ele chegasse a comida já estava pronta, ele escolhe se ele quer comer ou quer subir. Isso que a gente chama de tecnologia do pedido sem fila, né? Que é enquanto você está indo para um lugar, você faz um pick-up e ou come no lugar ou leva. Chegou lá, já está pronto. Chegou lá, já está tudo pronto, do jeito que você quer, você já tem o pedido que você normalmente faz. Top. Baita inovação. É um monte de inovação, assim. Isoladamente, é só uma inovaçãozinha. O conjunto é que é importante. Essa experiência de falar assim, eu posso contar com o meu parceiro, e eu acho que o meu cliente poderia falar disso melhor do que eu, assim, eu posso contar com a Stock para continuar inovando. Eu sei que daqui a 6 meses eu posso fazer mais, eu posso fazer outra coisa. A tecnologia está disponível, todo mundo está evoluindo. Daqui a 1 ano de novo, é um relacionamento. E eu também sei que eu só vou prosperar nesta conta se esse meu cliente prosperar, sabe? Se esse, hoje, 2 food trucks e uma base, no ano que vem forem 6 food trucks, 2 bases. Uau. É assim que eu prospero, não é... Claro. Não é falando, puxa, como é que eu vou aumentar o valor da mensalidade que eu cobro desse cliente? Assim, mas ele está no mesmo lugar que ele estava no ano passado, esse cara tá minguando. Ou seja, o ganha, ganha, ganha. Exato, eu acho que é esse tipo de... Isso é a parceria, não é? É estabelecer parceria. E eu não atendo só a parte de tecnologia e plano estratégico. Eu acho que é um jeito holístico na empresa de entender o cliente do meu cliente, sabe, o consumidor final. E quando eu entendo um pouco desse, o meu segundo cliente do varejo alimentício se beneficia disso aí também. Por exemplo, eu estou conversando com a Stock que atende o cliente A, B e C, que também são do varejo alimentício. E o consumidor é o mesmo, né? É o consumidor que compra um hambúrguer aqui, é o que toma um gelato ali. E entender essa pessoa é importante. Compartilhar o conhecimento desse consumidor final com a minha rede de clientes é muito importante para mim. Mostrar que a gente de fato está preocupado tanto em entender o consumidor, como em ajudar o varejista a atender esse consumidor melhor, sabe? Então, eu quero voltar alguns passos atrás, a gente já está indo para o final aqui do nosso podcast, mas eu queria voltar e colocar o seguinte, né? O que você... quais são as dicas que você dá para quem está aí começando, para quem está buscando? O que você recomenda que seja feito? Como é que você enxerga o curto, médio, longo prazo aqui para esse mercado? Para quem tem
o seu negócio, principalmente aí varejo alimentício? Para o varejo alimentício, eu acho que a dica é não deixe de aproveitar as oportunidades que estão disponíveis, né? Assim, resolva o seu problema de complexidade. Eu acho que a operação do varejo alimentício sempre foi, por natureza, complicada. Produzir alimento nunca foi fácil, assim, envolve um monte de expertise. Se além desse conhecimento, essa capacidade de produzir um alimento, né, de transformar ingrediente numa comida através de uma receita, se além disso a sua operação for complicada, se tiver que contratar um fornecedor separado para arrumar o computador que é a sua frente de caixa, se tiver que contratar um outro fornecedor que tem um contrato estrito de falar, ó, eu faço só isso para você, eu faço só aquilo para você, em relação a software e operação, adquirente para receber cartão, ninguém vende se não aceitar cartão, se o mundo do cash only também não existe. Se tudo isso for somando a complexidade de fazer um bom alimento, eu acho que o seu produto final vai ser penalizado, né? Eu acho que essas complicações aumentam de um tanto que elas têm que ser resolvidas. Senão o seu produto final, a experiência do seu cliente não vai ser boa. Então, a minha sugestão é procurar, de fato, um parceiro que te ajude a eliminar essas complexidades, que te ajude a focar no que serve para o seu cliente final. Core business. Exato, que eu acho que isso é essencial. Se você estiver distraído com outras coisas, fatalmente o seu produto final vai perder qualidade, vai perder o apelo para o seu consumidor. E ele vai procurar alguma coisa melhor. Mesmo que essa coisa melhor seja um negócio esquisito, assim, que seja, tipo, espera 40 minutos em casa para receber a sua comida. Que é essa comparação, assim, ó, eu posso esperar 40 minutos aqui em casa, não gosto muito, mas eu tô aqui em casa, ou eu posso descer e andar 2 quarteirões e ir nesse bom lugar que eu sou bem atendido e minha experiência é melhor, sabe? Talvez o filme que eu assistisse aqui eu assisto lá. Vão ter várias ocasiões, sabe? Então diminui a complexidade e entenda o seu cliente. Eu acho que essas são as 2 principais dicas que eu tenho para dar para o varejista. Celso, muito obrigado pela sua presença aqui. Realmente foi um papo muito gostoso. Espero que tenha sido positivo para você também a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre tudo isso. Foi um prazer de verdade, Eduardo, estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Obrigado. É isso aí. Nós agradecemos a você também que está nos ouvindo até agora. Espero que você tenha gostado aqui de ouvir o Celso Providello, CEO da Stock Tecnologia. Um forte abraço para você, fique com Deus e até o nosso próximo podcast aqui no programa 1 a 1 com Eduardo Santana.